Bem-vindos todos ao canal. Gostaria de agradecer a todos, inicialmente aos professores Roberto Machado e Adriano Cardoso, pelo convite para falar aqui no Núcleo da História da Ciência das Universidades de Coimbra e Aveiro. Meu nome é George Matsas. Eu vou falar sobre um trabalho feito em colaboração com os meus colegas Daniel Vanzella, Alberto Sá e Vicente Pleits. Eu trabalho numa interface entre relatividade e mecânica quântica, e o tema de discussão de hoje é o número das constantes fundamentais. Então, deixe-me começar explicando qual é a motivação para esse trabalho. A motivação vem de 1992. Essa história começa em 1992, quando três eminentes físicos de altas energias, Levo com Gabriele Veneziano e Michael Duff, eles entraram numa controvérsia entre eles sobre qual seria o número de constantes fundamentais. Essa discussão começou em 1992, no terraço da famosa cafeteria do CERN, em Genebra, e 10 anos depois eles perceberam que eles ainda não tinham uma resposta, que eles não concordavam sobre a resposta, pelo menos, e resolveram escrever um artigo expressando as suas discordâncias. Qual é a nossa motivação, então? Qual é o nosso objetivo hoje? Bom, a nossa missão aqui é responder essa questão de uma forma objetiva e, espero, vocês concordem, definitiva. Por quê? Porque, de fato, é difícil aceitar derrota numa questão tão básica, sendo que nós já avançamos tanto sobre o entendimento do micromundo e do universo como um todo, né? Mas antes da gente começar essa discussão, eu preciso convencê-los de que a questão de qual é o número de constantes fundamentais não é uma questão subjetiva, filosófica, que depende de opinião. É uma pergunta que tem resposta única. E por que isso é assim? Porque onde eu digo número de constantes fundamentais, leia-se o número mínimo de padrões que nós precisamos para expressar todos os observáveis, todas as quantidades das leis físicas. Então, só para exemplificar, o sistema internacional, que é usado globalmente, ele tem 7 unidades básicas. Essas unidades básicas, esses padrões básicos de tempo, de massa e assim por diante, são fixadas ou são definidas fixando-se o número, o valor exato de 7 constantes que, dentro desse, no sentido de Duff, Kuhn e veneziano, seriam as constantes fundamentais. Mas por que que as constantes fundamentais não são 7? Porque nós sabemos que algumas dessas unidades básicas do sistema internacional não são independentes. Umas dependem das outras. Então, se elas fossem independentes, a resposta já estaria dada, seria 7. O problema é que, como elas não são independentes, o número de unidades que nós precisamos para expressar todos os observáveis é menor do que 7, e o nosso objetivo aqui é descobrir qual é esse número. Bom, então, em última instância, essa questão, ela não é uma questão filosófica, porque ela acaba se tornando uma questão econômica, de encontrar qual é o número mínimo de linhas de produção que uma fábrica cósmica de padrões teria que ter para distribuir esses padrões para todos os laboratórios do cosmos, para que os experimentalistas pudessem fazer os seus experimentos, medir as suas quantidades e comparar entre os diferentes laboratórios. Qual é a chave para poder resolver esse problema de maneira definitiva? A chave é entender ou perceber e usar que, ao definir uma teoria, você está subentendendo um espaço-tempo. Dependendo do espaço-tempo de fundo que você assume, as suas teorias elas se escrevem de maneiras diferentes. E a resposta a essa controvérsia de Duff, Kuhn e veneziano depende do espaço-tempo de fundo que será assumido. Bom, o espaço-tempo da nossa intuição é o chamado espaço-tempo de Galileu, é aquele espaço-tempo em que espaço e tempo são absolutos. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco. Mas a gente sabe desde 1905, graças a Albert Einstein, que o espaço-tempo que melhor descreve a natureza, o universo, é o espaço-tempo relativístico. São os espaços-tempos compatíveis com a relatividade. E foi esse espaço-tempo que Duff, Kuhn e veneziano e nós vamos assumir. É nesse contexto que a gente vai responder essa pergunta. Bom,
Para simplificar essa discussão, eu vou usar como cavalo de batalha de espaço-tempo o espaço-tempo de Minkowski. E por quê? Porque o espaço-tempo de Minkowski, ele é o espaço-tempo da relatividade mais simples possível, porque ele é homogêneo, ele é isotrópico, ele não tem matéria para distorcer o espaço-tempo, e todas as conclusões que nós encontrarmos assumindo o espaço-tempo de Minkowski podem ser estendidos para qualquer espaço-tempo relativístico. Então, vamos usar aquele famoso moto, para que complicar se podemos simplificar. Antes de eu falar sobre espaço-tempos relativísticos, deixe-me falar um minuto sobre o espaço-tempo de Galileu. O espaço-tempo de Galileu é um espaço-tempo em que o espaço é absoluto, no sentido que se eu tiver um bastão e eu quiser medir esse bastão, quaisquer observadores munidos com a mesma régua, independentemente das suas histórias passadas e dos seus estados de movimento no momento da medida, concordarão sobre o tamanho do bastão. É isso que significa espaço absoluto para Galileu. Por tempo absoluto é algo parecido. É assim, dado dois eventos fixos, diferentes observadores seguindo, munidos com relógios idênticos, eles atribuirão o mesmo intervalo temporal entre esses dois eventos, independente das suas histórias passadas e de seus estados de movimento. Então, nesse sentido, o tempo também é absoluto. Tá? Então, nesse ponto, eu gostaria de enfatizar o seguinte, né? A mensagem importante nos meus últimos 30 segundos é que o espaço-tempo de Galileu, ele precisa de dois aparatos para ser definido, construído e testado, que é aparato tempo, que a gente chama de relógio, e aparato que mede distâncias, que a gente chama de régua. Isso faz com que nós tenhamos um limite inferior para o número mínimo de padrões que nós precisamos para medir todos os observáveis. Por quê? Porque se a gente se restringir apenas aos observáveis espaços temporais, no espaço-tempo de Galileu você consegue medir todas essas quantidades com réguas e relógios. Tá? Agora, o espaço-tempo relativístico é diferente, a história é diferente, porque ele se apoia em duas pilastras totalmente diferentes. A primeira pilastra na qual os espaços-tempos relativísticos se apoiam é o chamado princípio da relatividade, que é o seguinte: experimentos idênticos, conduzidos por observadores livres de forças distintos, obtêm o mesmo resultado. Então, se eu faço um experimento no meu laboratório livre de forças e obtenho o valor 5 para aquela quantidade, qualquer outro observador em qualquer outro laboratório livre de forças, mesmo que esteja se movendo com velocidade constante com relação a mim, obterá o mesmo valor. 5 se ele fizer, claro, o mesmo experimento nas mesmas condições. Essa é a primeira pilastra. A segunda pilastra, ela pode ser enunciada de uma maneira simplificada, dizendo o seguinte, que os eventos visitados por um raio de luz independe do observador que envia ou que emite esse raio de luz. Então, se eu sou um observador e emito um raio de luz para a direita, em um certo evento, independentemente se eu estou parado, me movendo, fazendo seja lá o que for, se eu emitir no mesmo evento para a mesma direção, os eventos visitados por esse raio de luz serão os mesmos, independe do emissor. E mais, a velocidade da luz é a máxima possível com que você consegue transmitir informação. Tá? Então, o importante disso, e aí eu não vou conseguir provar isso, mas acreditem em mim, ou então visitem a referência que vai ser disponibilizada para vocês junto ao bio desse seminário. A mensagem importante é o seguinte: para você dar sentido, definir e testar se você está no espaço-tempo relativístico, basta um único aparato, relógios. Com relógios você consegue apenas relógios, ao contrário de Galileu, em que você precisa de relógios e réguas. Em espaços-tempos relativísticos, com relógios, você consegue medir todos os observáveis espaços temporais. Então, em espaços-tempos relativísticos, isso nos coloca um limite inferior sobre o número de unidades que você precisa, o número mínimo de padrões que você precisa para medir tudo. Porque se você se restringir em espaços-tempos relativísticos a padrões espaços-temporais, basta você ter relógios. Você consegue medir todos os observáveis, todas as quantidades espaços-temporais.
O problema agora, tudo bem, nós temos então limites inferiores porque a gente se restringiu a observáveis espaços temporais. Mas o problema é que a vida é mais complicada. A gente, nós físicos, queremos medir observáveis diversos, por exemplo, a massa do elétron, a carga do elétron e assim por diante, todos observáveis da natureza, é o objetivo, né? Então, nós precisamos agora colocar um limite superior, né? O primeiro limite superior mais óbvio seria qual? Seria 7, que são as 7 unidades básicas do sistema internacional. Mas, como eu disse para vocês, o sistema internacional ele tem redundâncias nessas unidades básicas. Então, esse valor de 7 pode ser diminuído por um valor menor. Para qual valor? Bom, imediatamente a gente pode baixar para 3. Por quê? Porque em 1960, o sistema internacional ele foi construído em 1960 a partir do sistema MKS, um sistema de unidades que privilegiava apenas unidades de distância, de massa e de tempo, né? E é consenso, né? E eu não vou me deter mais sobre isso, porque Okun, veneziano, Duff, nós, e aí as pessoas em metrologia também concordam, é que com essas três unidades, você consegue reproduzir as unidades básicas do sistema internacional e, portanto, medir tudo. Isso nos coloca, então, um limite superior sobre a quantidade mínima de unidades que você precisa para medir tudo agora, né? Que é 3. Porque com 3 você consegue, com MKS, você consegue expressar todas as quantidades. Aquelas pessoas que acham que ainda você precisaria de uma unidade de ampere, eu novamente referencio essas pessoas a visitarem esse artigo que vai ser disponibilizado, para que vocês vejam por que o ampere não é necessário. Ok. Então, nós estamos com a seguinte situação no momento, tá? Nós temos um limite superior de 3, tanto para o espaço-tempo de Galileu como o espaço-tempo relativístico, e um limite inferior de 2 no espaço-tempo de Galileu e de 1 no espaço-tempo relativístico. Ótimo. Agora, para a gente poder avançar nessa discussão, eu preciso fazer uma pergunta. Será mesmo que o quilograma do MKS, o K, né, do MKS, ele é necessário para expressar as quantidades da natureza? Será que realmente a gente precisa de um padrão massa para expressar essas quantidades, a todas as quantidades da natureza, né? Ou algumas quantidades da natureza? Isso pode surpreender alguns de vocês, mas a resposta é não. E isso vai ligar bem com o núcleo de história da ciência, porque para eu convencê-los desse não, eu tenho que retroceder a algum dos baluartes da ciência universal. Então, deixe-me começar dizendo o que James Maxwell, o grande James Maxwell, que unificou a eletricidade e o magnetismo, ele escreve na sua obra-prima de 1883, bem no início, na parte de preliminares. Abre aspas. Ele diz assim: a unidade de massa é definida em relação ao seu poder de atração, e a dimensão da massa é distância ao cubo sobre tempo ao quadrado. Então, o que Maxwell se referia, né? Maxwell se referia que o poder de atração de um corpo, por exemplo, essa coelha aqui, né? Se eu quiser saber qual é a massa dessa coelha, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é a aceleração que ela impinge sobre uma partícula teste a uma certa distância fixa dela. Então, se eu coloco uma partícula teste a uma certa distância, que eu meço com régua, e meço a aceleração com que essa partícula teste cai na direção da coelha, então eu sei qual é a massa dessa coelha. É isso que é a massa, é o poder de atração dela. E você não precisa outra coisa a não ser réguas e relógios para medir essa quantidade. É simplesmente isso que Maxwell estava se referindo. Só para efeito de completeza, deixe-me dizer que o quilograma foi introduzido 70 anos depois da morte de Newton. E mesmo assim foi introduzido por motivos comerciais, só para evitar fraudes que havia na época. Né? Tinha que ter um padrão, né, em Paris fixo, para que as pessoas pudessem ter um padrão fixo para comercializar bens e produtos. O fator de conversão entre a unidade de massa, que é metro ao cubo sobre segundo ao quadrado, e o quilograma, esse fator de conversão só foi introduzido 150 anos depois da morte de Newton, e é o que hoje nós pomposamente chamamos de constante de gravitação universal. De fato, em unidades em que a massa é medida como
metros ao cubo sobre tempo ao quadrado, essa constante de gravitação universal é igual a 1. Por quê? Porque você não está convertendo nada, não está convertendo em quilograma porque não existe o quilograma. E de fato, Newton, que nunca ficou sabendo de quilograma, nunca ouviu falar nisso, ele escreveu sua lei de gravitação como se G fosse igual a 1. Tá, o resumo dessa ópera aqui é que nós não precisamos de nenhum padrão massa para medir o poder de atração dos corpos que nós chamamos de massa. Tá? Posto isso, a gente vai baixar o nosso limite superior de 3 para 2, porque a gente está eliminando do MKS o K, que é o quilograma. Bom, então, já que o limite superior é 2 e o limite inferior no espaço-tempo de Galileu é também 2, isso fecha a questão para o espaço-tempo de Galileu. Então, no espaço-tempo de Galileu, nós precisamos de duas unidades para expressar todos os observáveis da natureza, já que o limite superior e inferior coincidem, que é 2, correspondendo a metros e segundos, né? Você precisa de dois aparatos, réguas e relógios, e com eles você expressaria todos os observáveis, assumindo que que as teorias são escritas no espaço-tempo de Galileu. Já no espaço-tempo relativístico, nós temos um problema, porque o limite superior é 2, enquanto que o limite inferior é 1. Isso significa que nós ainda precisamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Para podermos avançar novamente, a gente vai fazer uma outra pergunta, que é assim: será que um metro, afinal de contas, do EMS, já que o K a gente já cortou, será que um metro é necessário para expressar os observáveis em espaços-tempos relativísticos? E talvez ainda mais surpreendente para alguns, a resposta é não. E por que não? Bom, já que a resposta é não, a maneira mais eficiente de eu poder convencê-los é dizer que eu consigo medir distâncias, por exemplo, o tamanho dessa lapiseira, usando apenas relógios. O tamanho dessa lapiseira usando apenas relógios. Isso é possível? É possível. Então, se vocês forem na fórmula 18 desse artigo que está sendo disponibilizado para vocês, vocês vão ver um protocolo de como se mede qualquer bastão usando 3 relógios, em cujo caso o bastão ele é expresso em unidades de segundos-luz. Tá bom? Se você gostar por algum motivo da unidade metro, porque está mais familiar, é desnecessário. Mas se você quiser fazer isso, você tem que medir, você tem que multiplicar essa quantidade por um fator de conversão. Nesse caso específico, o fator de conversão é a velocidade da luz. Multiplicando, então, aquela quantidade que eu acabei de dizer para vocês, que é possível obter para o tamanho do bastão em segundos-luz, multiplicando pela velocidade da luz, que é uma unidade, que é um fator de conversão em espaços-tempos relativísticos, você obtém o tamanho dessa lapiseira em metros. Agora, é interessante o seguinte, essa fórmula que eu estou me referindo, ela não vale no espaço-tempo de Galileu, mostrando que no espaço-tempo de Galileu, realmente você precisa de dois padrões, réguas e relógios. Ela só vale no espaço-tempo relativístico, onde C é de fato um fator de conversão. C não é um fator de conversão no espaço de Galileu. No espaço de Galileu, onde você precisa de réguas e relógios, é legítimo você perguntar no referencial qual é a velocidade da luz. Mas em espaços-tempos relativísticos, assumindo então que você consegue medir, assumindo não, né, como eu acabei de mostrar, sabendo que tudo pode ser medido apenas com relógios, as velocidades se tornam adimensionais, e quando eu digo, por exemplo, que uma partícula tem velocidade de 0,5, eu estou dizendo que ela tem uma velocidade igual a 50% da máxima permitida em espaços-tempos relativísticos. Tá bom? Qual é isso? Qual é essa velocidade? Bom, chame ela, a velocidade máxima, chame ela de 1. Isso absolutamente não importa. Nenhum observável em espaços-tempos relativísticos depende de você ter que ter um valor dimensional para a velocidade da luz. Agora, então, o que nós temos? Qual a situação que nós temos? Já que em espaços-tempos relativísticos você não precisa mais de unidade, de padrão, distância, você não precisa mais de réguas, tudo pode ser medido em termos de relógios, o seu limite superior também cai para 1, porque você não precisa nem mais do quilograma, nem mais do metro, o seu limite superior cai de 1, porque tudo é medido em termos de segundo, e concluímos, então, que como o limite superior é 1, o limite inferior é 1, em espaços-tempos relativísticos, essa fábrica cósmica de padrões só precisa produzir uma única unidade
um único padrão, que é o padrão tempo, com um relógio, distribuir esses relógios equivalentes por todos os laboratórios do universo. Esses laboratórios eles podem então usar esse relógio para medir todos os observáveis da natureza, assumindo que suas fórmulas são escritas em espaços-tempos relativísticos, e comparar os seus resultados. Então, a resposta à questão de Duffel-Kuhn e veneziano, de qual é o número de constantes, dado o fato que eu preciso de uma única constante para fixar o padrão tempo, é 1. Então, eu acho que isso resolve a questão definitivamente. Eu agradeço muito a atenção de vocês e ficamos por aqui. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.